está acontecendo no Brasil, aconteceu lá. Eles estavam pedindo uma reforma fiscal, estavam pedindo uma melhor distribuição de renda. Eu queria ser igual ao Gustavo, que assistir aula, conseguir digitar e escrever ao mesmo tempo. Não é? Já viu como é que assiste aula? Ele assiste aula, não usa caderno não, foi digitando assim. Não, pior é eu fazer todos os encontros de casais, E ele conseguir ele digita de ponta a ponta. Pastor, já falar já tá, já tá no sangue. Não, e mais, ele prega, no dia seguinte no grupo de trabalho, ele posta tudo que ele falou, palavra por palavra. Pô, coisa absurda. Que habilidade. Ele disse que ele adquiriu isso na faculdade, estudando. É porque, tipo assim, ainda mais estudando agora para concurso. Pô, ele assiste aula. Se ele for parar a aula para anotar, pô, É. já era, filho. Então, Ele vai ficar 10 anos na faculdade. todo mundo se lembra de que eu estou falando aqui? Lembrou? Então, a divisão do reino, ela vai vir com Roboão, que vai com as nações de Judá e Benjamim. E Jeroboão com as 10 tribos do norte. Ok? Dúvidas sobre isso? A partir daí, na Bíblia, tanto o livro de Reis quanto o livro de Crônicas e tal, vão apresentar reis distintos para Judá e para Israel. O povo de Judá passou a ser chamado de judeu. Aí é que surge o termo judeu. Até então ninguém era judeu. Porque judeu seria aqueles que eram da tribo de Judá. Então o termo judeu que nós usamos hoje é oriundo desse grupo. Perdão, desse grupo. Tá? E muitas vezes nós viramos, pastor, tudo bem? Eu fui a um enterro de uma pessoa em Pastor Joel. Fui ao enterro de uma pessoa, pai de um membro aqui da igreja, e eu estava junto com esse membro, que foi o Eloy, tá? Num dia lá. Cheguei lá e encontrei um pastor, disse que é muito amigo teu, só que agora, cadê que eu lembro do nome do cara? Diz que ele congregou aqui, ou aqui ele era pastor supervisor dessa área, um negócio assim. Baixinho, fortinho, gordinho, escuro. Pardo, sei lá, café com leite. Daqui a pouco você lembra. Pastor também. Gente boa toda a vida. Falou bem de você, a benção. Ou pelo menos encontrou. Esse é gente boa. Então, vamos lá. Então, Jeroboão ficou com as tribos do norte. Ok? Perdão, Jeroboão. Exatamente. Quem era Jeroboão? Alguém lembra quem era Jeroboão? Era um coronel, né? General. Não, ele era um operário. Ele era um servo que, exatamente, que se levantou contra Salomão por causa desses problemas, tá? E aí Salomão tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito, ele mandou os agentes secretos lá para matar ele, não conseguiu, os egípcios guardaram ele, e aí ele volta, reaparece com os príncipes das 10 tribos, já na coroação de Roboão. Só que a coroação de Roboão era meio que um pacto nacional para continuar a unidade do reino. Só que Roboão se recusou a fazer a reforma fiscal e se recusou a fazer uma melhor redistribuição de renda.
aí rachou. Quando rachou, creio eu que Roboão, isso não está escrito, creio eu que Roboão, ele achou que, por ter um exército muito maior em Judá e Benjamim, uma estrutura militar melhor, que ele ia passar o carro, que ele ia tomar de Samaria, que ia prender todo mundo, matar todo mundo e que ia resolver o problema. Só que quando isso acontece, quase que imediatamente depois, o Egito ataca Judá. E aí tem uma guerra, Judá faz um acordo de paz, perde dinheiro pra caramba para Faraó, compra digamos assim, qual era o costume da época? Ou você derrota o exército que está te atacando, ou você paga tributo para aquele país que está te atacando. Compra paz. Entendeu? Então, por isso que Jesus fala lá, ó, cara, se o rei do lado de cá vê que está vindo um exército de lá, e ele vê que o exército de lá é mais poderoso que o exército de cá, o que Jesus fala? Manda logo emissários de paz lá para negociar a paz. Certo? Porque você vê que o seu exército não vai dar conta, você negocia a paz. O que é se negociar a paz? É perder dinheiro para os caras. Era o que acontecia. Então, no caso, Roboão teve que fazer um acordo desvantajoso para Judá com o Egito por causa da força militar dos egípcios que entraram lá. Deu para entender? Amém, amados? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, a partir daí, você tem o reino dividido. Instituído o reino dividido em Samaria, que é Israel, Jerusalém, que é Judá. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Eu acho que quem estava com mais dúvida não está aqui agora, né? Que pediu, um deles foi o Sandro. Não está aqui, eu estou mandando. Depois, Sandro, viu, Sandro? Depois você pega aí. Tá? É verdade que todos os reis de Judá foram bons e todos os reis de Israel? Não. Todos os reis de Israel eram ímpios. Os reis de Judá, uns eram, outros não eram. Então tinha rei crente e rei ímpio. Entendeu? Então, alguns eram crentes, outros não eram. É importante salientar que nós estamos falando de religião, nós estamos falando de fé. Então, muitas vezes, um rei mantinha estrutura religiosa, isso não significava que ele era um rei crente. Mas ele mantinha a estrutura religiosa do reino. Tá? Muitas vezes a gente vai escutar, e fez o que era reto aos olhos do Senhor e tal, mas não que ele era um rei crente, mas é porque ele fez o que era reto, ele não mexeu ele não se levantou contra as instituições religiosas, ele não caçou sacerdotes, ele não deixou de remunerar o templo e tal. Entendeu? Politicamente correto. Ele era politicamente correto para a época. Né? Ok? Eu sempre coloco isso do ponto de vista histórico, tá, galera? Como professor de história. Se você olhar a análise teológica de quem era reto diante de Deus e quem não era, eu tenho que seguir a Bíblia. Tá? Mas como historiador ou como professor de história, eu olho para quê? Eu olho para o que está por trás da Bíblia. Tá? Então, as questões políticas e ideológicas que estavam por trás. Até aí, perguntas não, né? Vamos lá? Vou continuar. Então, nós temos
Samaria tem uma sequência de reis ímpios. Quem está lembrado? Tem uma sequência de reis ímpios. E no ano, eu queria que alguém conferisse, porque eu sempre erro esse ano da queda de Samaria. Não sei se é 748, 715, é muito número da minha cabeça. E qual é a data da queda de Jerusalém? Tá? Então você tem Samaria, Maria, cai para os assírios. E Jerusalém cai para Babilônia. Então, eu falei 742, né? Então, 743 a.C. Jerusalém cai para a Babilônia em 618, 606. Queda de Jerusalém. Vê. A primeira queda de Jerusalém, nós vamos ter 3. Queda de Jerusalém. Para a Babilônia, 600 e... Exílio. Setenta anos. Pô, ninguém achou que é de Jerusalém para a Babilônia? 586. 586 antes de Cristo. Hã? Tá vendo? História antiga é um problema. Então, uma diferença enorme. Então, vamos lá. Olha para mim, olha para mim. Importante a gente saber. O exílio não foi de todo mundo ao mesmo tempo. O que é o exílio? Babilônia entrou. Primeiro, o Império Assírio entrou. São características diferentes, tá? O Império Assírio entrou, rebocou o povo e espalhou em outros lugares. Quem está me entendendo? E trouxe outros povos para habitar ali. Então, fez uma misturança violenta em Israel. E levou os povos que estavam ali para outros lugares, para trabalhar em outros lugares. Quem entendeu? Tá. Pouco se sabe sobre essa questão da diáspora de Israel. Seria a primeira diáspora de Israel, que é chamada. Pouco se sabe. Para onde foi, onde é que foi, o que aconteceu. A gente sabe só que levaram para um outro lugar, tá? Talvez se fizer alguma pesquisa no Talmud babilônico, a gente consiga encontrar, mas eu não fiz essa pesquisa. Segundo, Jerusalém. Jerusalém a gente sabe exatamente como é que foi a característica desse exílio. A característica foi entrar na cidade e pegar a elite da cidade. Eles pegaram o que tinha de melhor. O cara tinha uma profissão definida, tinha um trabalho definido, o cara era bom, era da família real. Quando não era da família real, fala assim, você pediu o resumo, eu fiz. Vai ter que ver na internet. Tem jeito. Pastor, Satanás estava sentado ali no sinal, está desde de manhã ali. Hã? Sentado lá no sinal. Se eu soubesse, eu ia lá repreender. Falei, pastor, só pode ter sido. Desde de manhã que o Michel falou. Antes achando que era acidente, não era. Então, como é que foi esse exílio? Tá? Eles chegaram lá, parte da população então foi. Então é necessário entender, eles levaram a família real, levaram os sacerdotes,
levaram a elite pensante, professores, mestres, esses caras, eles pegaram esses caras e levaram. Depois outros grupos foram indo para lá. Esses grupos também como religioso? Também religiosos. Não, religioso. Porque veja o seguinte, a sabedoria, o conhecimento, como é que eu vou dizer? O templo era como se fosse a Universidade de Jerusalém. Pô, o núcleo pensante era ali. Entendeu? A elite condutora do país estava ali, a cultura do país estava ali, os escritos estavam ali, as narrativas, as narrações, narrativa não, as narrações do passado deles, a história, estava toda ali. Então, quando eles pegaram aquele pessoal e levaram, eles destruíram, a ideia era destruir a história. Quando você pega um povo e tira o povo de um lugar e leva para o outro, você desconecta aquela raiz. Vou dar um exemplo. Vocês têm, alguém aqui tem amigo que se mudou para os Estados Unidos? O que aconteceu com os caras? Eles não se sentem mais brasileiros. Eles são brasileiros em algumas coisas. Nem americano. O cara não é americano, não é brasileiro. Então, o cara fala, não, eu gosto muito do Brasil, feijoada, é legal e tal. Quer voltar para o Brasil? Eu, tá louco, tá maluco? Agora já estou bem aqui, estou ganhando dinheiro, O cara, ele se americaniza, ele perde a nacionalidade dele, a identidade nacional, ele perde completamente. Ele americaniza mesmo. O cara pega 2 empregos lá, não sabe nem quem é ele mais. Ele... Pode crer. Pode crer. Pode crer. Quando você desarraiga a pessoa e tira, a ideia era matar a identidade nacional de Israel. Quem está me escutando? Só que tem uma característica que esse povo vai para lá, eu acho importante a gente estudar essa questão do exílio, porque isso aqui é marcante na história de Israel. Quando eles vão para lá, apesar de eles terem ido para lá e o objetivo fosse acabar com a cultura, acabar com esse povo, acabar com a identidade nacional, isso não acontece. E inicia-se em Israel um processo chamado rabinato. O que acontece? Toda religião e toda cultura judaica está acontecendo aonde? No templo. Um sacerdote, sumo sacerdote, levita. Quem está lembrado? Né? Lá desde Moisés, depois na época de Davi e tal. Olha para mim. Quando Nabucodonosor entra a cavalo no templo, lá acaba com tudo, arrebenta com tudo, destrói com tudo, pega os sacerdotes todos, pega todo mundo, bota em fila indiana e vai até a Babilônia, que é como se fosse daqui na Bahia, mais ou menos. Tá? Quando isso acontece, eles precisam se reinventar, porque aquela nação não existe sem Deus, como não existe até hoje. Deus faz parte de tudo na nação. O culto a Jeová. Então, quando isso acontece, começa na Babilônia um movimento, e nós vamos entender muito bem o que eu vou falar aqui agora. Deus sai do templo, e Deus saiu do templo, preste atenção no que eu vou falar, Deus saiu do templo antes de Nabucodonosor entrar. E aí é uma questão de fé. Porque se Deus estivesse no templo, ele não entrava. Deus o teria impedido. Acontece que o culto estava tão pervertido, o culto a Deus estava tão esculhambado, que Deus não estava mais lá. Exatamente, eles estavam só seguindo rituais, mas Deus não estava mais naquilo ali. A arca estava. Veja bem, a arca representa a presença de Deus, mas não é a presença de Deus.
Porque quando eu prego essas coisas, eu fico... Quando Nabucodonosor entra, a arca está lá. Ele toma a arca, os utensílios do templo e leva para a Babilônia. Sumiram, nunca mais ninguém achou. Todas as vezes que você entrar na internet ou tiver escrito assim, acharam a arca, é mentira. Pode crer que é fraude. O nego fez uma caixinha lá, uma imitação da arca e não tem. A arca desapareceu. Nós não sabemos da arca, nem dos outros utensílios do templo. Hã? Isso. É exatamente. Isso é o cúmulo. Né? Para o judeu, para o israelita e para o judeu, a arca era uma coisa muito importante, mas para outros povos, eu estava querendo saber das partes de ouro dela. Entendeu? Deu aquele negócio, sumiu. Entendeu? Para o judeu era importante o maná, a vara de Arão que estava lá dentro, o maná que estava lá dentro. Entendeu? Para os outros, joga fora esses lixos aí. Tal, entendeu? Porque não... Aí tem uma vara aqui dentro, joga fora. Os caras fazem um negócio de ouro para guardar um pedaço de pau. Pô. Deve dizer assim, pô, deve ter um tesouro muito grande aí dentro. Quando o nego abria, tinha uma vara, um maná. Hã? E a tábua de pedra, as tábuas de lei. Estava lá dentro. E tem umas pedras velhas aqui, joga-se fora. Pois é, porque a riqueza não era. O nego estava interessado nas partes da arca, que eram de ouro, o nego pegou as partes da arca e deixou o resto. Os outros utensílios do templo também foram todos desaparecidos. Então, o que aconteceu? O que aconteceu ali? Deus saiu do templo e foi para dentro das casas das pessoas. Eu creio que sim. Porque Deus não saiu da fé daquele povo. A fé continua a existir. Porque eles ficaram lá sem Entendeu? nenhum comando da Babilônia, nada. Só ficaram lá. Não. Parte ficou lá, parte foi para a Babilônia. Isso. E parte estava espalhada em tudo quanto é lugar do mundo, como está até hoje. Entendeu? Por causa da primeira diáspora. Depois você tem essa segunda, o exílio, que também é aos poucos, e nem todo mundo ficou. Tem pessoas que não ficaram ali, que foram para outros lugares. Mas o culto ao Yahvé não parou. Não parou por quê? Não parou porque o culto ocorre nas casas, passou a ocorrer nas casas, o pessoal passou a celebrar o Pesa nas casas, o Rosh Hashanah nas casas, o Shevaot nas casas. Então, a festa da cabana nas casas, tudo nas casas. Até hoje, você vai na casa de um judeu, na festa das cabanas, que agora me subiu o nome da cabeça, quando você chega lá, você vai encontrar dentro da casa, o cara faz uma cabana, constrói uma cabana e passa a noite ali dentro. Shavuot? Não, como é que é? Veio o nome Festa das Cabanas, que sumiu agora da minha cabeça, é um nome hebraico. Desculpe, Tati, só um pouquinho. As crianças adoram. Eles fazem na varanda da casa, fazem. Aí eles. Você... coisa maravilhosa. É judeu. Então, arranja um encontro com ele, cara. Sucote. No Sucote, o que acontece? Eles fazem isso, só que isso é uma cabana diferente. A cabana não pode ter teto. Não pode ter teto. Entendeu? Você pode botar folhas, mas de dentro da cabana você tem que olhar para cima e ver o céu. Não é hermético. Por quê? Porque eles dizem, a nossa proteção não é isso aqui, nossa proteção é Deus. Vocês vão... Eu quero... Cara, capricha nas festas, vocês vão descobrir muita coisa, cara. Aqui, fico... Vocês vão descobrir muita coisa da cultura. Sim. Então, num determinado momento, quem está me ouvindo?
num determinado momento, você começa uma instituição chamada rabinato. E hein? O rabinato, quem está me ouvindo? No rabinato, a gente começa um modelo de ensino que vem até hoje. O que é o catecumenato que a gente faz? Veio lá do rabinato. O catecumenato vem lá do rabinato que a gente faz na igreja. Um discipulado, o rabino senta ao centro e começa a ensinar e tal, e tal, e tal, e tal. É isso. Então, o modelo que a gente tem de igreja hoje, aliás, o nosso modelo de igreja aqui, Comunidade Cristã Verdade e Vida, tem muito mais a ver com o rabinato, que surgiu lá na Babilônia, do que com o clero católico. Porque eu de clero católico não tenho nada. Amém? A gente aqui na igreja de clero católico, você imagina pastor Sandro, não, agora nós somos o clero. Eu, Sandro e Gustavo, somos o clero da igreja. Não existe isso. Tem que... se você for profundamente no Evangelho, você vai ver que Jesus se comportando como um rabino. Tanto é que ele era chamado de rabino. Ele era chamado de quê? Rabi ou Rabone, que é rabino. Quem está me entendendo? Então, no exílio da Babilônia é que você começa a ter a raiz desse costume, desses costumes que a gente acaba trazendo para a igreja nos dias de hoje. Eu entendo, João entende, pastor João, tá? Ministro de Deus. Eu entendo que é um erro da igreja a gente tentar se assemelhar ao clero católico e à igreja católica e tentar se tornar um grupo como eles. No clero católico, vocês vão ver isso em eclesiologia aqui. Aliás, o professor que está vindo dar aula de eclesiologia... eclesiologia está sendo lá. Primeiro ano. Tá. E o extremo nisso? A gente vê hoje algumas igrejas evangélicas extremamente judaicas. Totalmente errado. Entendeu? Assim, e você fica perdido no meio da igreja, fica olhando, parece que você está... Uma sinagoga. Aqui mesmo parece que tem uma aqui do outro lado da rua. A mistura muito, vira uma miscigenação de coisas e fica... Não, inclusive os judeus, vocês vão ver, ao conversar com os judeus, que eles abominam isso. Eles não têm um problema com o cristão. Eles têm um problema com o cristão que profana os símbolos religiosos deles. Então, quando você, como cristão, vai lá e bota uma estrela de Davi na tua... Bom, você não é judeu, caramba. Eles não gostam, não gostam. No alto do morro, entendeu? Tem uma igreja que tem um bandeirão de Israel. Sim. Gigante lá em casa. Tenho. Cara, os pastores vêm de... Eu tenho talit, né? Porque eu ganhei de uma família judaica. Eu tenho talit, né? Eu tenho kippar. Eu vou vir de kippar, eu vou vir de talit no dia da festa aqui de vocês, tá? Vou vir de talit, vou vir de kippar, vou usar toda a paramentação judaica e tal. Mas eu vou fazer isso a título de passar informação, para vocês verem como é que é um talit, para vocês verem como é que é o kippar, entendeu? Vou até pedir para todos os homens virem de kippar. Não tem nenhum problema, não é profanação. Quem está me escutando? Não é profanação, por quê? Porque eles entendem, todos os homens, se você for visitar a sinagoga, o cara vai te dar um kippar. Você bota na cabeça. Então não é uma profanação, entendeu? Eu não estou desrespeitando. Se chegar um judeu, eu vou dizer assim: nós aqui estamos cultuando ao Deus verdadeiro e tal. Então a proteção de Deus está sobre a nossa cabeça. É dízimo. Aquilo ali é dízimo. Entendeu? Eles não cortam o cabelo. Eles oferecem a Deus aquela parte do cabelo como dízimo. Dízimo. 10% do cabelo eles não cortam nunca. Não cortam. Aí, você pergunta ao rabino, que essa pergunta é muito complexa. Entendeu?
É verdade, boa! Aí, Queca! Amém? Vou tocar para frente, tá, galera? Eu quero hoje chegar até Bar Kokhba. Então vamos lá. Exílio, 70 anos. Como é que isso aqui chegou? Alguém sabe dizer? Como é que foi esses 70 anos? Eu não vou pegar os textos bíblicos, mas o que acontece? Quando a lei de Israel é dada, Deus manda fazer uma espécie de rodízio das terras. Estamos escutando? Isso. Faz o rodízio das terras. Então, de 7 em 7 anos, o 7º ano não planta nada. Entendeu? Exato, você tem que viver e você não pode pegar aquilo ali. O que acontece? Durante o período dos reis, que Deus disse para não ter rei, eu serei o seu rei, diz o Senhor. Não, mas nós queremos um rei, nós queremos, tá bom, então bota um rei. Certo? Então aí tem o período de reis. Quando vem o período de reis, para cobrir o déficit público, o que eles fazem? Acabam com esse negócio de deixar a terra descansar. Bota todo mundo para produzir. E não tem negócio de ano sabático, nem nada. Quanto tempo dura o período de reis? 490 anos. 490 anos. Se você dividir isso por 7, que foi justamente a quantidade de anos, isso, você vai ter exatamente 70 anos. Acabou, não tem. Acabou. Você vai ter os 70 anos. Então, você vai ver o profeta falando, e aí a terra encontrou o seu descanso, porque durante aqueles 70 anos ninguém plantou. Ou seja, como houve uma quebra da lei, eles fizeram, durante todo o período de reis, aquele ano, meio que alimentava o sistema. No final, Deus botou 70 anos o povo no exílio e durante 70 anos eles não plantaram. Comiam de outro lugar, outra pessoa, mas lá ninguém não tinha plantação. A terra descansou. A terra descansou. Durante todo o período do exílio. Muito doido isso. É o cumprimento. Amém? Bom. Hã? Não. Quando tem desmatamento. Ah. A terra revida, espero que sim. Terremoto, a terra está revidando, não sei o quê. Nunca ouviu essas coisas, não, Dom? Cara, está na Bíblia? Então é papo. Não, você falou aí, parece que está, né? Não. Isso está na Bíblia. Não. Por causa do cumprimento. Não, deu um sentido que a terra tem uma importância tal nesse sentido de Ecologia. Sim, mas desculpe, o sentido desse. Espera aí, Dilson. O sentido que tem na Bíblia é o seguinte: Deus tem uma lei a ser cumprida. Se as pessoas não cumprem, ele faz cumprir. Esse é o sentido que está na Bíblia. A vontade permissiva de Deus não é a vontade ativa de Deus. Deus permitiu o período de reis. Ele não desejava que Israel tivesse reis. Ninguém burla Deus. No final, ele cobrou os 70 anos, que estava na lei que ele deu a Moisés. Entendeu? O negócio aqui não é defender a ecologia. A ideia é a soberania de Deus. É, mais ou menos.
Por isso que eu preguei no domingo, que muitas vezes a pior coisa que você pode esperar de Deus é que Ele faça a tua vontade. Vai deixar, Deus vai passar batido. Ele diz, não, você quer? Vou te dar. Você quer mesmo? Tá afim mesmo? Quer mesmo? Eu já falei que não. Não, eu já falei que não. Você quer? Quero. Quero, Senhor. Quero porque quero. Tá bom, vou te dar. É isso. Eu dou, mas depois eu cobro. Dou. Você quer? Te dou. Agora isso vai trazer um mal para você. Você quer? Quero, Senhor. Então, te dou. Eu acho, cara, que a gente fica assim, Senhor, tua vontade. Eu quero ser assim, estou fazendo, mas que seja feita a tua vontade, porque não é que tenha cobrança. Gilson, você está colocando isso como um peso, é uma bênção. É uma bênção. Se você, ninguém força Deus. Gilson, abre. Um filho teu, você não, ele te pede uma coisa, você diz, não come, não faz. Ele diz, mas eu quero. Um dia tu não aguenta mais e dá. Aí ele vai, dá uma moto. Aí ele sai de moto, blum, se esbolacha de aí você fala, não falei para você? Para não ir? Mas você encheu tanto meu saco que eu dei a moto. Estou dando um exemplo. Ou pode ser uma bicicleta, ou pode ser... Ali era, não sei se era um princípio que Deus colocou, e eles passaram por cima. Isso. E aí, no final, Deus fez prevalecer a vontade dele. E a vontade dele era o exílio. É isso que Jeremias fala, que as pessoas não conseguem entender. Eles dizem, gente, não adianta, a vontade de Deus é que a gente se renda para a Babilônia. É melhor se render. A Babilônia vai vir aqui, vai tomar tudo. Não, profeta traíra e tal. Pô, joga ele no poço, dá umas bolachas nele. Aí ele sai e diz assim, não adianta vocês fazerem isso comigo, porque Deus, assim diz o Senhor. E manda tudo de novo. Então a questão... A questão aí não é... A questão é, Deus determina algo, o povo resiste, faz do jeito dele, Deus permite, e no final o povo sofre as consequências do que ele fez. Do que esse povo fez. Voltou a ser escravo na Babilônia. Hoje em dia eles fazem isso, essa questão dos 7 anos, tem que ter um simbolismo, mas eles fazem. Não fazem. Israel é um país secular, é um país secularizado. O povo é judeu. Só que o judaísmo lá é como o evangélico aqui em São Gonçalo. Entendeu? O evangelho dos evangélicos em São Gonçalo é popular. Entendeu? O judaísmo também é popular. A religião de todo mundo. Então, ninguém nem se toca muita coisa. O país é laico. Mas tem um ano. Sim, continua tendo um ano sabático, mas aí só os religiosos cumprem. Não. Exatamente. Esse aqui é o segundo exílio, tá? Esse aqui é o segundo exílio. Em lembrança a esse segundo exílio ou não? Veja bem, eles têm a perda do templo, tá? No Shabat, não, mas não é em relação ao segundo exílio, é em relação... Não tem nada deles em relação ao sempre ao primeiro. Sim, ao primeiro, e depois o ovo cozido que tem no Shabat, no Pesa, representa o luto pela perda do templo, que não tem nada a ver com o ovo do coelhinho, nem ovo de Páscoa, não tem, entendeu? É um ovo cozido que eles colocam. Aquilo ali é um símbolo, não sei explicar agora, não me lembro, mas vocês vão pesquisar, vão descobrir no Pesa, tá? Que aquilo ali é o símbolo da perda do templo.
Tudo. Se tivesse uma simbologia para esse período também. Não estou lembrado, assim, em relação ao exílio, não. Então, você acha que alguma coisa desse tipo pode acontecer ainda por hoje em dia com Israel? A história de Deus com Israel não terminou, não. Isso me deixa louco, porque você fala das guerras e, tipo, Deus Deus tem uma... Deus tem um... Guerra até hoje. Guerra todo dia, toda hora. A guerra lá é o normal. Não, e coisas impressionantes A guerra acontecem. é amiga deles. É, Coisas mais ou impressionantes menos. acontecem, né? A realidade. Sempre. Sempre. Impressionante. Impressionante. Esse amigo fala... Eu pedi justamente para vocês abrirem a mente em relação a isso. Que a história de Deus com Israel não terminou ainda, está rolando. Deus não quebra suas alianças. Alguma coisa mudou depois de Jesus na relação da história de Deus com Israel? Ou ainda é o mesmo? Olha, a gente vai ver, conforme eu for falando da história de Israel, você vai chegando às suas conclusões. Tá? Então, durou esse período, tá? 70 anos, o povo... Ó, estou jogando fora, tá? Tem lixo aí, não? Não, só para não misturar. Tá? O que vai acontecer? Nós temos aí, depois da queda, você tem o retorno a Jerusalém por Esdras e Neemias. Um é um sacerdote, o outro é... Eles saem de Suzã, a Babilônia cai, entra o Império Medo-Persa, tá? Derruba a Babilônia. Então você tem a sequência. Você tem queda de Babilônia e a ascensão... Foi após o período do exílio ou durante o período do exílio? Durante o período do exílio, tá? E a ascensão dos Medo-Persas. Depois você tem uma sequência de sim, Ciro. Aí você tem... Derrubou a Babilônia, não? Dario. Tá? Aí você tem a volta deles. Só que é importante frisar, eu já falei isso da outra vez, vou falar mais uma vez, que nessa vinda aqui não há independência. Ou seja, Israel passa a ser um estado, uma região governada pelo Império Medo-Persa. Amém? Não escravos, no sentido de escravidão mesmo, mas não são uma nação independente. Eles têm... E aí você tem... Sim, e você tem o Esdras, tanto Esdras quanto Neemias, eles são comissionados pelo imperador de Suzã, Medo-Persa. Tá? Então, quando eles vão lá, eles vão debaixo da autoridade secular. O que acontece? Após a morte dessas pessoas, a autoridade secular retorna para Suzã. Quem está me escutando? Que passa a determinar quem vai ser o sumo sacerdote, quem vai ser o governador, quem vão ser os líderes daquela região. Então, Purim, sim, o Purim é uma outra coisa, vou chegar lá. Sim, o Purim você... Não, durante o Purim, o que acontece? Você se lembra que lá atrás o rei Saul deixou de matar os amalequitas? Quem se lembra disso? Tá. Lá no Purim, o que vai acontecer? Um descendente daquele que Deus disse assim, vai lá, mata ele, mata as crianças, mata os filhos, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Quem está lembrado? O que Saul faz? Não mata. Deixa ficar com peninha e tal. Samuel vai
e mata o rei amalequita. Certo? Mas os filhos ficam vivos. Ele não mata todo mundo, Samuel, ele só mata o rei. Os filhos ficaram vivos. O que aconteceu? Lá no tempo de Ester, um descendente daqueles resolve matar os judeus. Daqueles que Saul não matou. Eu vou dando aula, vou ficando arrepiado o tempo todo. Cara, que eu não entendi a pergunta. Saul só matou, ou Samuel só matou. Não, Samuel matou porque ele, do tipo assim, o que esse cara tá vivo aí? Põe uma espada e pô, matou o cara. Ele não matou, foi por desobediência. Ele não matou geral também. Porque ele matou e vazou. Porque a direção não era para ele, era para Saul. Saul, durante a guerra, era para Saul durante a batalha, ter matado todo mundo. Porque Samuel podia ter evitado também. Não, exatamente. Mas Samuel, Samuel não é comandante de um exército. Samuel matou sozinho. Ele põe a espada e matou o cara. Estava na frente dele, põe a espada de alguém e pô, matou o cara. Foi mais um ato simbólico, né? Exatamente, do tipo assim, deveria ter sido feito, mas não foi. Aí matou o rei, mas não matou a descendência. Da descendência daquele rei, surgiu o cara que tentou eliminar o povo judeu no tempo de Ester. O que é a festa do Purim? A festa do Purim é porque esse cara conseguiu um decreto que no dia tal, assim, 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 iriam matar todos os judeus. Todo mundo deveria se armar e matar os judeus. Tá? E aí o rei Xerxes, tá? Que na Bíblia é chamado de Assuero, não é isso? O rei Xerxes, então, determina que os judeus podem se defender. Aí o que acontece? Ninguém morre. Pelo contrário, a matança do outro lado. Os judeus vencem. Influenciado por Ester. O livro de Ester fala de Deus sem falar de Deus. O tempo todo. A palavra Deus não é mencionada nenhuma hora no livro de Ester. Amém? Fala. Aí qual época isso aí? Na ascensão do Império Medo-Persa, porque Xerxes é um rei persa, no finalzinho do rei persa, como rei persa, tá? No finalzinho, porque logo em seguida esse rei é derrotado por Alexandre o Grande. Tá? Aí Alexandre o Grande vem e derrota os medo-persas e começa então um governo grego, que vai durar muito pouco, porque Alexandre morre logo em seguida. Alexandre morre com 30 anos de idade. Vítima de uma moléstia que ninguém sabe o que era. Covid, se fosse hoje, com certeza. Entendeu? Então, morreu de doença. Morreu. Pois é. Ele ganhou o mundo inteiro, ele derrotou todos. Quando ele chegou, ele foi à Índia, ele sofreu a primeira derrota militar dele quando ele tentou conquistar a Índia. Aí na Índia ele bateu de frente com os elefantes lá. Sim. Você já viu a diferença do tamanho entre um cavalo e um elefante? Quando os caras avançaram com a cavalaria, vieram os elefantes. Pô, não deu. Não deu para eles. Entendeu? Não tinha elefante, mas não era como o exército indiano. Não tem cavalaria, eu acredito que o exército indiano tinha uma elefantaria. Entendeu? É diferente de Xerxes, que era parte do apoio de Xerxes, entendeu? Era um apoio, era uma tropa de apoio. Né? Tanque na Primeira Guerra Mundial, diferente do tanque na Segunda Guerra Mundial. Tanque na Primeira Guerra Mundial avançava no meio da infantaria. Né? Tanque na Segunda Guerra Mundial avançava à frente da infantaria e a infantaria vinha atrás. Né? Então, a concepção dos indianos era diferente do uso do elefante na guerra.
Então, o que acontece aqui? Só uma dúvida. O Xerxes, ele foi o sucessor de Dario, nesse caso aí, depois de Dario, no reino Medo-Persa? Xerxes foi o último rei medo-persa. Foi entre Dario e entre outros. Dario, Ciro, eu me lembro de Dario, Ciro, Xerxes. Tá? Só que eu não posso te dar essa resposta, que eu teria que estudar agora para saber se tem Xerxes primeiro, Xerxes segundo, Dario primeiro, Ciro segundo. Eu sei que era uma sequência de reis. O livro de Esther já tinha liberado a volta dos cativos. Já tinha gente morando em Jerusalém. Quando Xerxes estava lá, com essa questão toda lá, já tinha gente morando em Jerusalém. E já tinha gente querendo matar os judeus em Jerusalém. O negócio de matar judeu era o esporte, ainda é o esporte nacional no Oriente Médio. Então, vamos lá? Então, o que vai acontecer aí? Quando Alexandre vem, como não há independência, tá? Você tem um governo em Israel exercido pelo sumo sacerdote. Só que esse governo do sumo sacerdote não vai ter mais nada a ver com a lei de Moisés. Esse governo do sumo sacerdote passa a ser um cargo comprado, negociado com os governantes, tanto gregos quanto medo-persas. Acabou essa história de... Entendeu? Não, é um cargo político. E era um cargo comprado, com alguns talentos, agora eu não me lembro. Eu vou colocar hoje no grupo, tá? Eu vou colocar hoje no grupo 4 livros, tá? Não é obrigatório comprar, são livros caros, são livros que eu adquiri ao longo do tempo. Eu devo ter, sobre a história de Israel, eu devo ter uns 8 ou 9 livros lá em casa. É um negócio assim, nem eu sabia que tinha tanto, eu tive que escolher, entendeu? Aí eu vou pegar e vou botar hoje no grupo esses livros, não é obrigatório. Mas a partir da próxima aula, talvez eu não fale mais de história de Israel, vou falar só de cultura. Então, quem quiser estudar a história de Israel, eu vou estar dando aí a possibilidade dos livros, quem quiser comprar, é bom. Tem um livro católico, um livro judeu e 2 livros escritos por cristãos. Vamos lá. Qual dos 3 você acha melhor? História de Israel, de Eugênio Merrill. Escrita pelo católico, judeu ou por cristão? Sabe que eles pegaram essa pergunta? Não, eu gosto muito de Eugênio Merrill, mas eu discordo de muitas coisas que estão ali. Aí o livro católico, escrito por um católico, eu acho melhor. Sobre a história de Israel, eu acho mais técnico, digamos assim. O de Merrill, ele é mais voltado assim, ele se baseia mais na palavra. Mas tem hora que você vê que ele deixa a palavra prevalecer sobre o raciocínio histórico, arqueológico e tal. Então Ele não consegue separar bem a parada, entendeu? Então, quando eles voltam, constrói a cidade, Sim. constrói o templo, e o sacerdócio passa a ser um cargo político. Um cargo político. Mas Zorobabel, tem vários Zorobabéis na Bíblia. Tem que me dizer qual é deles. Não, é porque eu sei que junto com eles, Neemias... Tinha um Zorobabel. Agora, veja bem, tinha um Zorobabel do bem e tinha um Zorobabel do mal. O Zorobabel do bem era um cara maneiro que convivia com os profetas e tal, papá, era um cara. Um outro cara era um Zorobabel que militou o tempo todo contra os judeus lá, que tinha uma posição política contrária a eles. Sim, mas ele era sacerdote, quem continua na descendência... Esse que você está falando era sacerdote, tá? Era do bem, ele é do bem, entendeu? Veja bem, os sacerdotes, teoricamente, eram todos descendentes de Arão. Tá? Mas isso não aconteceu, é isso que eu estou dizendo para você, não aconteceu.
Tanto não aconteceu que na época de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes lá. O nego vendeu 2 vezes o negócio. E esse cara, ele levantou como sumo sacerdote vários caras e ganhava dinheiro com isso. Então, ele era sumo sacerdote e levantava um monte de sumos sacerdotinhos. Entendeu? Virou bagunça mesmo o negócio. Por isso que eu estou colocando que quando você vai ver na época de Jesus, teoricamente, existem muitas linhas teológicas que dizem que o cara que tinha direito pela lei a ser sumo sacerdote chamava-se João Batista. Entendeu? Mas eu não tenho conhecimento rabínico para poder te dar essa posição com certeza. Tá? Existem indicações disso. Não, Melquisedeque não. Melquisedeque é Jesus. Jesus, sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. João Batista seria pela ordem de Arão. Bom, o que acontece depois disso? Vamos lá. Alexandre toma o império grego cai, Alexandre morre, se divide em 4 partes. Já falei sobre isso semana passada. Os Seleucidas, os Ptolomeus lutam por Jerusalém. Os Seleucidas, através de Antíoco Epifânio, o que acontece? Antíoco Epifânio e Ptolomeu lutam. Num determinado momento ele vence, depois ele é atacado. Antíoco Epifânio, ainda tentando se manter contra o crescimento do Império Romano, tenta estabelecer uma cultura judaica pela força em Jerusalém. Tá? Essa cultura judaica, pela força, não funciona. Estou apagando, tá, galera? É. Hã? Sim, período interbíblico. Deixa. Estou dando aula. Tá bom, contato, né? Tá bom, pastor. Eu passo assim, tá? Nada. Me perdi. Tá. Então, depois disso, você vai ter a guerra dos Macabeus e a ascensão só um momento, por favor. Estou passando logo os livros, tá? Foi. Então tá. Você tem a ascensão dos Asmoneus. Ok? Estou colocando aqui, ó. Asmoneus. Que são que é uma dinastia de judeus, quem está me escutando, que estabelece a independência de Israel por um período curto de tempo. E esses asmoneus, eles passam a ser, digamos assim, eles foram coagidos pelos romanos, porque essa ideia eu coloquei uma ideia de que os romanos entraram pacificamente, mas o pacificamente dos romanos seria como, será o quê? O pacificamente de Hitler entrando na Tchecoslováquia. Acabou com tudo em volta, né? Do tipo,
eles tiveram que lidar com... Houve até uma certa resistência. Eu fazendo uma pesquisa... Poxa, obrigado, Sandro. Eu fazendo uma pesquisa, eu acabei descobrindo que houve até... Você apagou os asmoneus. Tem problema. Asmoneus. Sabia. É que eu vi você apagando no meio aqui. Isso aqui pode apagar? Pode. Obrigado, Sandro. Então, os asmoneus, eles vão entrar justamente após a Revolução dos Macabeus. Se lembra da Bíblia Católica, que tem lá Macabeus 1 e 2? Vão entrar após, e eles vão entrar em conflito, porque, vamos lá, o que acontece com a dominação romana? A dominação romana, olha para mim, ela não se dá da mesma maneira que os babilônicos ou os assírios. Os romanos, eles entram, estabelecem coisas do tipo assim: vocês agora vão pagar impostos para mim, vocês vão honrar César, César é o dono disso aqui, mas governa vocês aí, pô, tá bom. O governo de vocês. Eu quero só o dinheiro, vocês vão pagar tributos, vão pagar tanto de tributos para o Império Romano, quem manda aqui somos nós, entendeu? Mas vocês governam aí, não tem nada não. Então, os asmoneus gostam disso, né? Após a guerra. Não há empecilho para o culto judaico, não há empecilho para o culto iavístico. Quem está me ouvindo? Que foi a verdadeira causa da Revolução dos Macabeus. Fala aí, cara, não aguento, fala logo. Ah. Imagino. Deve ter ficado lindo. Antes da abdominoplastia. Eita. Então, vamos lá. Voltando aqui. Olha para mim. Os asmoneus aceitam essa condição romana, dos romanos entrarem. Beleza, a gente paga os impostos para vocês, mas a gente governa aqui. Continua o culto iavístico, continua o sumo sacerdote, quem está me escutando? Continua o sumo sacerdote, continua aquela confusão toda. Isso aí. Tem problema nenhum. Pode fazer o que vocês quiserem aí, eu não quero nem saber de nada. Entendeu? Eu só quero o meu. Aí você tem um problema. Começam a disputar dois grupos aqui. Os asmoneus começam a lutar internamente com duas facções, tá? Dá para entender, bem legal, gostei da comparação do Sandro. Pô, você tem os romanos no topo da pirâmide, tá? Depois você tem os asmoneus lutando contra os herodianos. Quem era Herodes? Herodianos. Herodes era um edomita. O que é edomita? Da tribo era um cara de Edom. Quem é Edom? Esaú. Esaú era o quê? Primogênito de Jacó, de Isaac. Sendo ele primogênito, teoricamente, é ele que deveria ter o comando do clã, e não Isaac. Só que o Deus da revelação é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, não é Abraão e Esaú. E esse rei era de Edom, ele era da dinastia, da descendência de Esaú. O que acontece? Guerra entre os asmoneus, que eram judeus, e os herodianos. Quem vence? Herodes, o Grande, Herodes Antipas. Ou Herodes o Grande, Herodes I, várias maneiras que ele é chamado na história. O cara já era bom de caça, né? Já está. Vence. Amém? Vou falar lá atrás. Então, mas a história está toda vinculada. É a mesma coisa.
aqui nós já estamos chegando perto de Jesus, hein, galera? Sim. Sim. É isso aí. O problema volta. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá? Bom, quando entra aqui, Herodes vence. Herodes é um grande rei. É um grande rei. Grande rei. Na história de Israel, talvez tenha sido um dos melhores monarcas. Construiu coisa pra caramba, fez portos, construiu estruturas militares poderosíssimas. Ele foi um cara, só que ele era um cara paranoico. Você tem uma ideia, ele matou os próprios filhos com medo de ser derrubado do trono pelos filhos. Isso, foi ele que mandou matar as crianças e tal. Esse aí, esse Herodes, é o primeiro Herodes da Bíblia. A Bíblia tem 3 Herodes. Tá? Tem o Herodes do começo, do meio e do final. Esse aqui é o Herodes do começo. Não. Pô, cara. Jesus. Esse aqui. Herodes I, tá? Herodes Antipas. Não. O que lava as mãos é Pilatos, cara. Porra, Deus. Hã? Sim. Não. Mas aí o que acontece? Ele vai enviado a Herodes, né? E esse Herodes não é esse aqui, já é o neto dele. É o neto dele. É o neto dele. Esse aqui é o que caçou Jesus criança. Isso. Na história da igreja, são 3. Um na época de Jesus, aí ele morre, aí entra o filho dele é meio florzinha, não acontece muita coisa, depois vem um terceiro, que é o Herodes Agripa, que esse já é o cara que julgou Paulo. Já estava vivo, inclusive. Já estava vivo. O segundo, ele não é mencionado porque ele não teve relevância, tá? O que teve relevância bíblica é o Herodes Antipas e o Herodes Agripa. E tem um Herodes no meio que não... Não. Ele não tem nenhum papel relevante. Mas chega a ser mencionado, não? Tem um Herodes na Bíblia que morre com medo de bicho. No livro de Atos dos Apóstolos. É esse aí. Esse. Que ele se sentiu um Deus, aí os bichos, um dia ele se declarou Deus, os bichos começaram a sair. Mataram o cara. A Bíblia é um livro bizarro, né? Parece que é um cara só, mas são 3. São 3. Dá. Agora preste atenção, galera. Preste atenção. Preste atenção. O que acontece? No ano 44 depois de Cristo, aí tem Cristo, pula Cristo, porque eu não vou ficar... É uma outra história. Então, nós estamos falando de história de Israel. No ano 44, depois de Cristo, Cristo morreu, Cristo nasceu no ano 5 a.C. Tá? Ele nasceu antes dele. Cristo nasceu no ano 5 a.C. Hã? Não, porque quando fizeram as contas... Pois mas o nego fez as contas, fez errado. Aí, quando estabeleceram o calendário gregoriano de São Gregório Magno, lá, não sei das quantas, descobriram que tinha um erro ali, que Cristo não nasceu, que o que eles estavam entendendo como ano 0 era o ano menos 5. Entendeu? Hã? Não, menos 5. Não é a equação, não, porque senão a gente parte para cálculo. Tá. No ano 44 depois de Cristo, você tem um problema muito sério. Herodes morre.
ele morre e acontece um problema ali. Os romanos não colocam ou tentam colocar um governo romano sobre tudo. Então, ali você começa a Primeira Guerra Judaico-Cristã. Só que para que houvesse isso aqui, no ano, mais ou menos, no ano 30, tá? No ano 30 depois de Cristo, você tem a morte de Cristo, certo? 15 anos ou 14 anos, numa época sem celular, sem internet, sem não sei o quê, é um período de gestação de uma rebelião, de uma revolução. Na época de Jesus, você já tinha uma revolução em andamento. Tanto é que você tem os zelotes, você tem vários grupos que já estão fazendo guerrilha com os romanos. Então você já tem uma guerra, já tem uma revolução que estava em andamento. Por que Jesus tinha que morrer? Porque Jesus tinha tudo para ser o Messias, ou como eles falam, Machia. Amém. Pô, eu não queria interromper, mas amém. Só vou concluir isso, tá? Ele tinha todas as características do Machia, do Messias. Então, o povo ouvia Jesus. Isso era um problema para quem estava querendo fazer revolução contra os romanos. Vamos colocar assim, tinha um grupo de herodianos que estava bem na fita e não queria que movesse nada. Era o grupo do status quo. E tinha um grupo que estava querendo derrubar e expulsar os romanos e restabelecer o trono de Davi, que viria pelo Messias, Machia, como chamam os judeus. Tá? Só que Jesus vem e começa a dizer, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se alguém te bater na face direita, você dá a outra face. E se alguém vier te tomar uma túnica, você dá também a capa. E se alguém quiser te obrigar a caminhar 2 milhas, caminha com ele 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Era tudo que não podia ser dito. Tinha que ser dito o quê? O discurso revolucionário. Mata! Derruba os romanos, vamos tomar o poder, derruba Herodes e tal, e Jesus não entrou nessa. Então Jesus precisava ser não apenas morto, ele tinha que ser desmoralizado. Por isso ele foi para a cruz pelado. Tem que dar uma surra nele e matar. Foi o que aconteceu com Jesus. Por quê? Porque ele era um contra-revolucionário. Ele não entrou na revolução. Quem entendeu? Então, a morte de Jesus obedece uma lógica política do contexto da época. Ele não podia ser o cara, ele estava atrapalhando a primeira guerra judaico-romana que vai vir aqui. Tá? Primeira guerra judaico-romana. Não, ainda não. A Fortaleza de Massada é a Segunda Guerra Judaico-Romana. Na Primeira Guerra, você vai ter o cerco a Jerusalém no ano 70. Depois de Cristo, você tem a destruição do templo. Jerusalém. Aí você tem o cerco a Jerusalém, os romanos cercam a cidade durante 3 anos, o pau quebra, tem uma guerra violenta, e aí Jerusalém cai e morre todo mundo, inclusive a igreja. Quem era da igreja que estava lá foi varrido também, junto com fariseus, junto com todo mundo, foi todo mundo embora. Por isso, você vai ver uma crise econômica depois, uma crise da igreja em Jerusalém, e você vai ver o apóstolo Paulo fazendo coleta para mandar dinheiro para o pessoal de Jerusalém. Por quê? Porque aí você já estava acontecendo tudo isso. Quem está me entendendo? Os romanos já tinham entrado lá, já tinham matado todo mundo, inclusive, quem?
Lázaro. Lázaro morre aí. Isso, que Jesus morre de novo. Dessa vez ele morreu mesmo. Morreu bem morrido mesmo. Sim. Morte matada. Amém? Semana que vem eu continuo. Duplo. Pode ser duplo. Tá, não tem problema.